Fala trader, como é que você tá? Tudo bem, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. Aqui o link na descrição para você fazer parte da melhor escola do Brasil especializada em SMC, beleza? Quem não sabe o que é SMC, significa Smart Money Concept, tá bom? Tradução literária aí, né? Tradução livre. O conceito do dinheiro inteligente. É isso aí, galera. Então, você vai ver aqui nos próximos momentos, minutos, você vai ver uma análise baseada no rastreamento das pegadas das instituições, dos big players. E é isso aí, é isso mesmo. Então vamos embora, vamos para cima, né? Vai fazer você aprender, de fato, a melhor maneira de analisar o gráfico. Tranquilo? Vamos embora, vamos para cima? Se liga no gráfico. Vamos começar aqui. Eu vou botar aqui no gráfico do Ibovespa. Só que, galera, eu tinha comentado com vocês em alguns vídeos anteriores, tá? Esse movimento aqui, ó. Perceba comigo o seguinte. Eu tinha comentado sobre esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Era um movimento que tínhamos de impulso, tá? Aquela famosa bandeira, né, que o varejo usa, e a continuidade do movimento a partir do rompimento dessa estrutura. E isso aqui seria alvo. Tudo isso aqui seria alvo, ó, tá bom? Inclusive, se você voltar em alguns vídeos, você vai ver direitinho como foi que eu falei e expliquei sobre isso. E aí, tudo indo da maneira correta, né? Esse aqui é de fato, ele se caracteriza uma mudança de caráter, tá? Ele faz um choque desse movimento, chega a mitigar, não foi uma mitigação lá da região mais extrema, da região premium, mas acabou mitigando o suficiente para poder jogar o preço para baixo, beleza? Então, nós temos uma movimentação de captura desses pontos, né, desses topos aqui nessa estrutura, muda o caráter para baixo e aí agora começa a de fato seguir essa movimentação para alta, tá? Para baixo, perdão, né? Rompendo esses fundos e dando continuidade ao movimento. Como abriu hoje com um gap de baixo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso no mini índice, eu falei, né, que o movimento era venda e alguns alunos pegaram o trade, foi bem interessante, tá bom? Inclusive, alguns alunos da mentoria individual também que estão começando já estão tendo resultados. Pô, muito top, viu? Inclusive, se prepare porque vem muita coisa boa por aí, tá bom? Então, é isso, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o dólar primeiro, para eu comentar daqui a pouquinho sobre esse trade. Vai ter, pô, massa. Trade de continuidade, galera. Não adiante o vídeo, não faça nada. Eu vou botar aí num momento que você não vai nem se ligar, já para você não perder conteúdo, tá bom? Se você que está aí do outro lado, meu irmão, a parada é essa. Se você está aí do outro lado e você está adiantando o vídeo, não sei o que tal, significa que você é ansioso. E ansiedade não era nem para você estar assistindo aqui os vídeos. Por quê? Porque isso aí é um fator totalmente destrutível na vida de um trader. Aliás, na vida de um profissional, né? Então, fica atento aí a essa dica, tá certo? Vamos para o dólar. Vamos dar uma olhadinha no dólar lá. O dólar continua essa movimentação de alta, inclusive chegando agora a um ponto de base daquela estrutura. Não fiquem animados em relação a isso, só que lógico ele pode corrigir esse ponto, tá bom? Dar uma resposta nesse movimento, fazer uma leve correção para poder continuar esse movimento na alta. Por quê, Felipe? Por quê, Felipe? Justamente devido a essa liquidez aqui, ó. Justamente por conta dessa liquidez que nós temos nessa extremidade aqui, tá? E logicamente que vai sim buscar pontos à esquerda do gráfico, tá? Afinal de contas, tudo isso que está rolando aqui, ó, é um movimento de mitigação desse impulso que rolou anteriormente, beleza? Então, fique atento em relação a esse movimento no dólar. Lá nos 5 minutos eu vou estar passar aqui uma visão para vocês a respeito. Olha só que interessante, tá? O movimento já começa a se afunilar, né, nessa estrutura. Aquele famoso movimentação de cunha, né? Muita gente opera isso aqui e a gente sabe por experiência que esse é um movimento de final de movimento, tá? Então pode sim ainda vir nessa estrutura, mudar o caráter e continuar essa queda. Beleza? Essa é a percepção que eu tenho nos próximos momentos, tá certo? Para você ficar ligado aqui nessa estrutura, você precisa entender que é uma movimentação já de final de movimento, tá? de estrutura, de ponto. Então, fique atento para uma possível reversão dessa estrutura nos próximos
Amanhã, né? Pode acontecer sim amanhã no pregão, tá certo? Então fiquem atentos em relação a isso. Isso aqui que eu estou passando para vocês, essas marcações, são marcações que estão validando agora no presente momento alguns topos e fundos. Espera, aguarda por essa situação aqui, para aí sim pensar em alguma coisa, tá? Tem uma expectativa, um viés vendedor ali, e traçando dessa forma nós temos ali estruturas abaixo desse ponto, nessa região de desconto, como regiões de alvo, tá bom? São regiões de alvo nessa estrutura. Eu vou até marcar aqui para vocês, já para poder deixar marcadinho. Isso aqui é tudo alvo, tudo alvo, né? Que consequentemente isso vai estar acontecendo nos próximos dias. Beleza? Lá no mini índice eu vou falar para vocês agora a movimentação de queda, que foi justamente a venda que foi acionada. Tranquilo? Pensando assim nessa venda que foi acionada, nós temos um viés vendedor a partir desse movimento. Eu tinha deixado aqui, ó, essa estrutura como ponto de reversão, né? Se abrisse, seria de fato isso aqui, mas abrindo com gap de alta. Como abriu capturando a queda, né, o movimento de baixa, essa movimentação descaracterizou e aí tivemos movimentações de venda dessa estrutura. Olha só que interessante. Essa movimentação aqui que você está vendo, desse ponto, ó, tá vendo? Dessa venda aqui, foi exatamente o que colocou dinheiro no bolso dos alunos hoje na comunidade. Um trader de continuidade do movimento. A partir do momento que ele quebra uma estrutura, olha só que interessante, né? Quando quebra essa estrutura aqui, olha só, você tem aqui esse order block, esse extreme order block, e aí você tem um trade que ele proporciona um viés baixista que atingiu o take lá embaixo, entendeu? Foi um trade que se tivesse segurado, lógico, até então, ele teria pagado mais de 1.300 pontos, né? Mas não tem problema, por quê? Porque gera fundo de mercado, gera fundo de movimento, depois ele gera uma liquidez aqui, ó, absurda, e ele joga o preço para baixo, né? Vem quebrando estrutura e é assim que está rolando. Agora, nesse exato momento, o que, é que a gente tem que ver? Preste atenção. Houve essa quebra de estrutura aqui, ó, esse boss aqui desse ponto. Aqui foi o order block que foi validado através dessa movimentação. Esse reteste aqui nesse ponto, né? Chegou, retestou, jogou o preço para baixo. O que acontece agora nesse exato momento, Felipe? O que, é que a gente aguarda do mini índice? Preste atenção. A movimentação ainda é de continuidade. Até então, o nosso ponto de impulso é esse, ó. É esse. Você precisa entender lá no contínuo que ele está na região de order block, ó, desse ponto aqui. Ó, exatamente nesse fundo aqui, ó. Tá vendo? Esse fundo de movimento, inclusive esse order block eu tinha deixado faz um tempo. Tá vendo que ele vem mitigar? E agora ele faz ele conclui esse movimento nessa quebra de estrutura, né? Percebam que aqui ele faz um choque do tempo gráfico maior e aqui ele está fazendo o movimento de captura de liquidez desse fundo e concluindo mais uma quebra. Então, teoricamente aqui, para vocês entenderem, deixa eu só fazer o seguinte, eu vou tirar toda essa marcação aqui, tá? Para não atrapalhar a visão, a perspectiva aqui desse movimento. Olha só, isso aqui foi um movimento fake, né? Eu vou até tirar isso aqui para não atrapalhar vocês. Vou deixar ele mais clean, tá? Vou deixar exatamente assim desse jeito. Essa movimentação que está acima dos 50%, a gente pode entender isso aqui como um fake shock, Felipe? Se a gente for pegar do impulso do movimento, sim, pode entender como um fake shock, tá bom? Nesse ponto aqui, deixa eu apagar essa estrutura aqui também, deixa eu apagar essas coisas, deixar mais limpo aqui o gráfico, tá? Exatamente dessa forma aqui, ó. Capturou aquela liquidez lá, que é uma mudança de cara. Esse ponto aqui que eu quero que vocês entendam. Isso aqui ainda está sendo caracterizado até o presente momento como fake shock. Porque agora ele pode capturar aqui e continuar essa alta, tá? Inclusive capturando esses topos que deixou aqui, ó, essa região. Ou ele pode mitigar, lógico, todo esse ponto. Só que a gente precisa entender o seguinte, se ele confirmar isso aqui, o que é que nós temos? Certo ou errado, se for fake shock ou não? Em teoria, lógico, acima dos 50% fake shock está sendo validado. Beleza? Porque esse é o movimento de impulso, ó,
dessa quebra de estrutura aqui, ó. Tá vendo? Todo esse movimento é um movimento de impulso. Esse aqui, ó. Tá vendo? E aí ele está acima dos 50%, tá nítido. Então o que acontece? Ele está numa movimentação que, se a gente ampliar isso aqui, ó, ele vai de fato mitigar todo esse range. Então, teoricamente, ele pode sim ser um choque dessa estrutura. Vai ser um choque dessa estrutura, tá certo? Mas não um choque dessa estrutura, ó. Dessa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Que vai vir mitigar esse ponto. Ele vai mudar o caráter da subestrutura para poder mitigar. Certo? Então a gente tem que pensar exatamente dessa forma para não perder a linha do raciocínio. Tá? Então vamos voltar aqui só para a gente marcar aqui tudo certinho. Deixa eu apagar isso aqui também. Se você for parar e pensar, a partir de agora a gente tem isso aqui, ó. Só que eu não acredito muito nessa amplitude. Trazendo por 30 minutos aqui, a gente tem esse topo como relevância, que foi a quebra de estrutura da subestrutura desse range maior. Tá vendo? Se a gente vier para um tempo gráfico menorzinho ainda, a gente tem um outro time frame aqui, ó, uma outra estrutura. A gente vai ter um range menorzinho e vai ter esse topo aqui como referência. Entendeu? E se a gente vem para um tempo gráfico menor, eu gosto de fazer isso, por quê? Porque vocês entendem que é tudo subfractal, tá vendo? Tá aí uma aula top hoje, hein? Vocês se ligarem aí. Tá vendo? Esse movimento. É lógico que a gente tem liquidez nesses pontos, a gente tem esse order block aqui, entendeu? Façam um refinamento, mas de toda forma, a gente tem uma movimentação. Vou colocar as tags aqui para vocês poderem. Ó, desse jeito aqui. Esse aqui é o choque do tempo gráfico menor. Vou até colocar como choque interno. Vou colocar isso aqui como choque, tá? Ele perdendo essa estrutura vai sempre estar nivelando um com o outro. Cara, estrutura fractal é importante demais vocês entenderem. Eu quero que vocês coloquem no comentário aí. Vocês têm problema com uma estrutura? Vocês têm dificuldade? Se tiver, deixa aí, tá? E a gente tem esses pontos aqui também, galera. São esses pontos aqui que são order blocks. Tá vendo? E aí você tem toda essa situação para o mini índice. Com os alunos está sendo maravilhoso ao vivo, está sendo top, né? Todos os dias ao vivo, Forex e mini índice. E está bem interessante, está bem bacana. O que eu quero que você faça é curta esse vídeo, se inscreva no canal e vamos com a gente, viu? Porque tá top demais, entra na comunidade que tá bem interessante. Show? Então é isso. Então Deus abençoe a todos, até o próximo viés. Valeu, fui!